Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está conosco ao vivo agora pelas redes sociais. Nós estamos diante desse desafio de poder cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da pandemia de coronavírus, mesmo debaixo do decreto do Estado, do nosso Estado de São Paulo, de isolamento, de funcionamento apenas de comércio ou de profissionais essenciais. E nós, como Igreja do Senhor, viemos aqui com uma pequena equipe para prestar culto ao Senhor e trazer a palavra de Deus para o seu coração. Nós temos, nesse mês de março, meditado no livro do profeta Abacuque. E já na semana passada, nós vimos como que é a perplexidade, ou como ficou perplexo o profeta diante de uma situação de caos, de uma situação de iminente juízo de Deus sobre a tribo de Judá, sobre a nação de Judá, a nação do sul. E hoje, queridos, nós vamos, ao ler a palavra do Senhor, nós vamos meditar na oração de Abacuque. A oração que Abacuque fez no meio do caos, ou no meio do caos interior. Nós podemos dizer que antes do juízo de Deus cair sobre Judá, antes desse povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia, antes da grande tragédia do povo babilônico descer até Judá e levar as posses, levar as pessoas, e aquilo ser configurado diante de Deus, e para a perplexidade do profeta e do povo, como um juízo de Deus sobre Judá, Abacuque está diante do Senhor em oração. Abacuque está perplexo com o acontecido, mas também perplexo e abatido, afetado com aquilo que viria a acontecer. Pois bem, ainda antes da gente ler o texto, nós temos falado aqui o quanto Deus tem sido bondoso e misericordioso para conosco quando nós meditamos na palavra de Deus numa determinada série de pregação, e isso misteriosamente se encaixa como uma luva nos dias que nós estamos passando. E de fato, se nós olharmos a pandemia, se nós olharmos esse momento de perplexidade de todos nós, um momento nunca antes visto pela nossa geração, nós podemos sim nos avizinhar fortemente com Abacuque e nos vermos em alguns aspectos na mesma situação do profeta, e ver o quanto também nós ficamos perplexos com as notícias, perplexos com a virulência desse vírus, perplexo com o que ele tem feito nas nações ditas poderosas, perplexo com o que tem acontecido no mundo inteiro, e nós podemos sim nos aproximar de Deus, sendo confortados pela situação que Abacuque enfrentou. Eu fico pensando comigo, como pastor, quando eu escolhi, entendo que motivado e movido pelo Espírito Santo de Deus, a escolher essa série de pregações e o estudo no profeta Abacuque, que são apenas 3 capítulos, eu fico pensando como seria nós ouvirmos isso numa situação normal, numa situação fora da crise que nós estamos passando. Certamente seria diferente de como nós ouvimos hoje. E hoje eu quero ler com os irmãos a oração
de Abacuque, a intercessão de Abacuque, e depois a resposta que o Senhor dá para ele. Portanto, nós vamos ler dos versículos 12 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, do capítulo 2. Então, pegue sua Bíblia, abra no profeta Abacuque, no Velho Testamento, e vamos ler do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Embora nós vamos meditar mais especificamente no capítulo 2, é importante lermos a oração de Abacuque no capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos? Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Essa, meus irmãos, foi a oração de Abacuque. Ele fala, primeiramente, quem é o Senhor, versículos 12 e 13, mostrando ao seu coração, na sua oração, quem é o Senhor que é o Deus eterno, é o Deus santo, é o Deus que garante a vida, é o Deus que é puro de olhos, que não coaduna com o mal, mas ele mostra também nessa oração a fragilidade do seu povo, a fragilidade dos seres humanos, versículos 14 e 15. Os homens são como peixes do mar, são como répteis, não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão. Então, Abacuque também reconhece a fragilidade humana, e Abacuque reconhece também nessa oração, versículos 16 e 17, a perversidade do mal e o alcance do mal. Ele diz que esse inimigo levanta a todos e pega como um anzol, depois oferece sacrifício à sua rede, ele se farta da sua gordura, e ele se pergunta na sua oração: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque mostra o quão perverso é o mal e o quão ruim é estar diante do resultado de uma situação de calamidade ou uma situação de condenação. Pois bem, agora Abacuque vai falar consigo mesmo, e agora eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. Após ele falar com Deus, ele diz alguma coisa ao seu próprio coração. Versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Agora o Senhor responde a Abacuque, dizendo: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo
determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Eu queria orar com você mais uma vez, pedir a Deus que fale ao nosso coração e nos ensine a orar, nos ensine a buscá-lo mediante essa situação que estamos vivendo. Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, bendito e glorificado é o teu nome, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, a vida da tua igreja aqui neste lugar. Coloco diante do Senhor, ó Pai, o nosso coração, para que o Senhor nos ensine nesse momento, para que o Senhor nos prepare para passarmos essa situação de pandemia, para que o Senhor nos discipline com a tua palavra, nos discipline, ó Deus, em ambos os sentidos, tanto no sentido de aprendermos a vontade do Senhor, a disciplina que o Senhor tem para nos ensinar, quanto no sentido de o Senhor corrigir a nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém, corrigir a nossa conduta, porque às vezes somos entregues, ó Pai, a nós mesmos, às vezes a preguiça, às vezes a procrastinação, às vezes ao intento de querer resolver as coisas no nosso tempo. Disciplina, ó Deus, o nosso coração. Dirige-nos, ó Pai, com a tua graça, sobretudo com a tua graça salvadora. Nós oramos agradecidos e clamamos pela tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu já estou falando aqui há um tempão, né? E agora que eu comecei a pregar, né? Mas nós vamos ser breves aqui nessa meditação. Espero em Deus, né? Queridos, nós vimos no final do capítulo 1, na oração que Abacuque fez, como ele recebeu o consolo de Deus. Primeiro, nós vimos no início do capítulo 1 que Abacuque estava alarmado e afetado com o silêncio de Deus. Mas ele, ao orar, ele recebeu o consolo do Senhor, sabendo quem Deus é. Lembre-se, como nós vimos na semana passada, o seu sofrimento tem a ver com o tanto que você conhece do Deus que você adora. E Abacuque recebeu o consolo no conhecimento da pessoa de Deus. Abacuque também recebeu um consolo no agir de Deus, porque se de um lado o silêncio de Deus incomodava ele, de outro, quando Deus falou, ele ficou ainda mais alarmado, ele ficou ainda mais abalado, porque o agir de Deus era um agir de juízo para o povo. É difícil, é ruim a gente ficar diante de uma situação em que a gente, como cristãos, a gente sabe disso, a gente se pergunta o tempo todo o que o Senhor está querendo nos mostrar nesse momento. Abacuque foi consolado por Deus também, naquela oração, pelos propósitos de Deus. Ele viu que Deus tinha os seus meios, tinha a sua forma estranha de agir, mas ele tinha um propósito, de cuidar do seu povo, um propósito de guardar são a tribo de Judá, um propósito de disciplinar os babilônicos, os caldeus, um propósito de extirpar a Babilônia. Tudo isso estava debaixo do propósito de Deus, e Abacuque é consolado com isso. Abacuque é consolado quando ele diz, depois de dizer que Deus é eterno, que Deus é santo, ele diz: não morreremos,
ele é consolado com o fato de que Deus é um Deus de vida e não de morte. Que a morte é consequência do pecado, é consequência da indisciplina, mas Deus é um Deus de vida, é um Deus que salva da morte, e isso consola o coração de Abacuque. Mas também Abacuque é consolado, porque na sua oração, ele vê a promessa de que Deus não permitirá que o mal prevaleça. Nós vimos isso na oração de Abacuque, mas agora, nesse momento, Abacuque está apresentando diante do Senhor a sua oração, e ele chama a sua oração de queixa. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 2, ele usa essa palavra, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá em resposta à minha queixa. Abacuque está vomitando, perdoe eu usar essa palavra, mas ele está vomitando toda a sua purulência, tudo aquilo de ruim que está dentro do seu coração, ele está jogando isso diante do Senhor como uma queixa. Abacuque não se contenta em ver o jeito estranho de Deus agir, ele não se contenta em ver a forma como a nação de Judá estava correndo perigo, os seus irmãos poderiam ser levados cativos, poderiam morrer, os seus irmãos estavam em rebeldia contra Deus, e ele, como profeta do Senhor, ele sabia que o juízo de Deus viria, ele está alarmado, ele está abalado, ele está chocado com tudo aquilo, mas ele não sai diante dos seus irmãos, diante dos seus iguais, dizendo: olha, eu estou chateado, olha, eu não sei mais o que fazer. Ele não lamuria, ele não murmura, ele vai diante de Deus e apresenta a sua queixa. Essa queixa de Abacuque é parecido com as orações de lamento que a gente vê nos Salmos. É um desabafo, um jogar-se diante de Deus, mas é um desabafo diante da pessoa certa. Abacuque está colocando tudo aquilo que o incomoda diante do Senhor. Essa oração de Abacuque é também tão importante, queridos, porque nessa oração ele espera a resposta de Deus sobre a sua queixa. Ele tem dúvidas, ele não sabe o que será no futuro, ele não sabe o que será do seu povo, ele não sabe o que de pior ainda estava por vir, mas ele busca no Senhor as respostas. A gente aprende aqui com Abacuque a orar igual como orou o seu conterrâneo, ou o seu contemporâneo, melhor dizendo, o profeta Jeremias. No capítulo 33, versículo 3, Jeremias diz que quando nós oramos, Deus nos revela os seus mistérios. Ele ouve a nossa oração e revela a nós coisas que não sabemos. Veja a importância de orar no meio de uma situação de caos. Abacuque está dizendo: eu me colocarei na torre de vigia, vigiarei e esperarei para ver o que Deus vai me dar como resposta. Ou seja, na oração, Abacuque espera que Deus revele para ele os seus mistérios. E Abacuque, nessa oração, recebe uma visão de Deus. Ah, como seria bom se a gente, ao orar, víssemos aquilo que Deus tem para nós. Abacuque viu. Nós somos convidados a orar ao Senhor e buscar a visão de Deus, ou a resposta de Deus. E essa visão de Deus era tão importante para Abacuque, que Deus diz para ele: olha, escreve essa visão, grava, versículo 2, para que possa ler até quem passa correndo. Então nós, quando oramos, nós buscamos de Deus a resposta sobre esse tempo de caos. Algumas coisas aqui sobre esse versículo 1, que vai
nos ajudar a compreender a importância de estarmos na presença do Senhor e como nós devemos fazer isso. Veja que Abacuque sobe a uma torre. A gente não sabe se ele subiu nessa torre literalmente ou se ele se coloca como uma postura de quem está na torre de vigia. O que é essa torre de vigia? Essa torre de vigia é aquela torre dos castelos onde fica uma sentinela, onde fica um soldado para olhar no horizonte, onde as pessoas aqui de baixo, no meio do reinado, por causa dos muros, não conseguem ver. Então essa torre é o lugar onde ficam os espias, é o lugar onde ficam os arautos. Eles sobem, eles estão lá, e o nome que era dado para esse que ocupava esse lugar era o nome do Atalaia. E nós vamos ver isso já já, eu estou antecipando aqui, mas esse lugar, queridos irmãos, em primeiro lugar, olhando para o versículo 1, é muito mais uma postura do que um espaço físico. É certo que Abacuque está diante do Senhor, está vigiando diante de Deus, ele está numa postura de vigília, numa postura de atenção, de cuidado com a situação, mas ele está diante do Altíssimo. Ele está num lugar em que ele só pode ver aquilo que Deus revela para ele. É como se de olhos fechados ele pudesse ver mais do que de olhos abertos. Esse lugar é muito mais uma postura do que um espaço físico, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai em secreto, que Ele em secreto te responderá. É uma atitude de entrar na presença de Deus, de entrar no lugar sagrado. Querido, querida, eu quero te convidar a, nesse momento de crise, gastar tempo com Deus em oração. Eu quero te convidar a assumir uma postura diante de Deus, desde a hora que você acorda, dentro da sua casa. Você já imagina que à noite, no finalzinho da noite, você ainda vai estar nesse mesmo lugar, mas esse lugar pode tomar um lugar, uma condição de total especialidade, se você gastar um tempo na presença de Deus. Não é mais a sua casa, não é mais o seu quarto, não é mais a sala da sua casa, é um quarto de guerra, é uma torre de vigia, é um lugar onde você vai lembrar de ficar atento, ficar alerta, é um lugar onde você não vai descansar, porque um dos papéis desse atalaia que ocupa a torre é saber quando o inimigo está vindo. E certamente, queridos, por causa da nossa condição pecaminosa, por causa dos pecados da carne, é muito comum que nós passemos o dia inteiro em casa, dizendo, como a gente diz de vez em quando: não, depois eu oro, depois, deixa eu ver só mais uma notícia, não, depois de mais essa notícia eu vou parar. Não, esse negócio de orar é coisa de quem é legalista. Não, queridos, vamos fazer isso como Abacuque. Depois dele receber o consolo de estar em oração diante de Deus, ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou colocar na fortaleza. Abacuque está aqui escondido debaixo das asas do Altíssimo, queridos irmãos e irmãs. Faça isso como ele. Assuma essa postura de estar em oração. Agora, em segundo lugar, essa torre de vigia, esse lugar de oração, é um lugar mais alto e elevado do que um lugar onde o caos domina. Quando nós subimos até a presença de Deus, nós podemos olhar as coisas lá de cima, e não apenas daqui de baixo. Você está fixado nos noticiários, você viu que o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, deu um conselho que nós vamos repetir aqui, né? Desligue um pouco a televisão, deixe um pouco as notícias. As notícias, elas são apenas, na maioria dos casos, para te entristecer, para te deixar perplexo, mas isso a gente já está. A questão é que nós somos convidados aqui, como Abacuque, a subir
enxerga melhor e mais longe do que nos ombros dos filósofos. Essa frase não é minha, é a frase do nosso grande pregador, Hernandes Dias Lopes. Ele diz que nós podemos enxergar mais quando estamos de joelho na presença de Deus do que nas costas de grandes gigantes da história. Queridos, completa o nosso pregador, ele diz: o Abacuque deixa os vales da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades e sobe até a presença do Altíssimo. Nós somos convidados a estar na presença de Deus, a estar diante do Senhor, porque lá é o lugar onde a gente enxerga melhor. Há um aspecto impressionante no Apocalipse, no capítulo 4, quando João tem a primeira visão do trono de Deus. O anjo, ele olha, vê o trono, versículo 1 e versículo 2, e o anjo diz para ele: sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer nos últimos dias. Veja que o texto de Abacuque também fala sobre esses últimos dias. O texto nos fala no versículo 3, na visão que Deus dá para Abacuque, que o tempo está para cumprir-se em um tempo determinado, se apressa para o fim. Tem tido muitas discussões, né? A gente falou disso na quinta-feira, sobre se a pandemia é um sinal do final dos tempos, etc. A gente sabe disso, mas é um dos sinais que vêm se sucedendo desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, sinais que vêm se sucedendo há 2000 anos. A gente tem visto doenças, pandemias, nós mesmos vimos uma parecida em 2009, nós vimos, ou temos notícias de no começo do século XX, a gripe espanhola, o mundo já viu isso outras vezes, nós temos visto terremotos, guerras, não há um ano sequer em que deixe de haver guerras, nós temos visto isso. Mas a questão é que lá em Apocalipse, na visão de João, e aqui, quando Abacuque sobe a torre de vigia, ele está indo para o lugar onde está o trono do universo, ele está indo para o lugar onde Deus habita, e de lá é que estão as respostas daquilo que deve acontecer nos últimos dias. Nós precisamos também subir a este lugar. O anjo diz para João: sobe para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Por último, queridos irmãos e irmãs, esse lugar, a torre de vigia, é um lugar de extrema responsabilidade para nós cristãos, mas é um lugar onde nós devemos estar. O atalaia, a palavra aqui aparece atalaia no verbo vigiarei, safar. Essa palavra aparece várias vezes no Antigo Testamento e às vezes ela é traduzida por atalaia. Então Abacuque sabe o que significa e ele se coloca como um vigia. O atalaia era esse profissional, como eu disse antes, que está com o papel de olhar a situação e de dizer e exortar as pessoas para que eles se emendem, se consertem, porque e ele também é aquele que vai dizer por que as pessoas devem se organizar. Um autor disse que essa ideia no texto é uma ideia referida a vários aspectos de uma espécie de preparação espiritual. É como se você assumisse uma postura diante de Deus de um atalaia. Um dos aspectos mostrado aqui pelos profetas, eu não quero ir para outros textos, para a gente ser um pouco mais breve, é o aspecto de que o atalaia, ele falava para os ímpios os seus maus caminhos. Se os ímpios se emendassem, a morte não viria até eles, e o atalaia teria cumprido o seu papel. Se os ímpios não ouvissem aquilo que o atalaia falou, eles morreriam, mas o atalaia ficaria poupado. Porém, se
atalaia não dissesse para os ímpios os seus erros, e os ímpios, por causa disso, transgredissem e morressem, o sangue desses seria cobrado dos atalaias. A mesma coisa com os justos. Os atalaias eram aqueles que mostravam para os justos o que estava errado no seu caminho. Se o justo se convertesse, ele seria poupado e o atalaia seria poupado. Se o justo não se convertesse, o justo seria condenado e o atalaia poupado. Porém, se o atalaia não fizesse, não mostrasse para o justo o que ele havia visto no seu tempo de preparo, na sua competência de entender o que estava acontecendo, o sangue do justo cairia sobre as costas do atalaia. Queridos irmãos, esse lugar de oração é o lugar onde nós devemos estar. É um lugar de extrema importância, porque nós devemos sim nos colocar diante do Senhor e sermos esperança, estarmos em vigília, estarmos com essa responsabilidade de aquilo que recebemos como visão de Deus na nossa oração, de mostrarmos para o mundo, de mostrar para os nossos amigos, de mostrar para as pessoas que estão conosco durante esse período, de colocarmos diante do Senhor. Veja, é o nosso tempo, é o tempo de buscarmos a Deus. O texto nos mostra que nós devemos estar nesse lugar de oração. Devemos estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós como resposta das nossas orações. E essa resposta de Deus, ela não vem de uma elucubração humana. Ela não vem daquilo que eu gostaria que fosse. Ela é algo que Deus nos dá. Versículo 2 nos mostra isso. Ela é uma resposta que ficou perpetuada, que ficou confirmada no correr dos tempos. Deus está mostrando para Abacuque aqui que essa resposta à sua súplica e à sua oração viria em breve, mas a gente já sabe que ela veio. O livro de Isaías vai dizer que a Babilônia caiu, que Deus julgou o mal, que Deus trouxe libertação para Judá. Judá era uma naçãozinha pequenininha, os babilônicos eram conquistadores, como a gente já viu, e eles saíam aterrando e roubando todo mundo. Judá não tinha a menor chance diante dos caldeus, mas a história mostrou que Judá prevaleceu. Da tribo de Judá veio aquele que é a nossa salvação, enquanto que a Babilônia caiu, foi extirpada do mapa. Deus mostrou essa visão para Abacuque, não no tempo dele, não na hora que ele queria, porque ela é uma visão também que nos coloca debaixo do cuidado de Deus e debaixo do tempo de Deus, como nós vimos aqui no versículo 3. Ela vai se cumprir no seu tempo determinado, mas nós podemos sim esperar a resposta do Senhor para esse tempo, e nós podemos sim aguardar. Queridos, nós vamos apenas citar aqui o versículo 4 e vamos deixar para continuar essa mensagem na próxima ocasião. Mas a principal resposta que Deus dá para Abacuque é aquilo que está no versículo 4. E Deus diz duas coisas para Abacuque. Abacuque, aquilo que eu estou levantando são os caldeus, aquela nação, ela representa um tipo de pessoa, o soberbo, aquele que resolve os seus próprios problemas, aquele que confia apenas nas suas próprias forças. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A segunda coisa que Deus fala para Abacuque é que a nação de Judá é representada aqui por um outro tipo de pessoa, o justo, aquele que vive pela sua fé. Nós, quando oramos ao Senhor, nós somos instados,
convidados a orar com fé, em nada duvidando, como o apóstolo Tiago nos diz, para não sermos como a onda do mar. E essa fé com que oramos é a fé que nos sustenta vivos, nos sustenta guardados pelo Senhor, nos sustenta direcionados, guiados pelo poder de Deus em nossas vidas. Nós podemos assumir duas posturas nesse momento de crise e de caos que temos enfrentado: a postura de um homem soberbo ou a postura de um homem justo. A postura do soberbo é uma postura que não está nem aí para o que está acontecendo. O que ele quer é resolver os seus problemas, é retomar a sua rotina, é continuar com a sua vida sem considerar que Deus existe, ou que Deus é bom, ou que Deus cuida de nós, ou sequer se Deus estava ou está querendo nos mostrar alguma coisa nesse momento. Não é isso que acontece quando a gente guarda o nosso tempo de oração em meio a situações difíceis. Quando a gente sobe na torre de vigia, nós vamos até a presença de Deus. E quando vamos até a presença de Deus, nós somos sustentados por Ele. Sustentado pela sua justiça, sustentado pelo seu amor, sustentado pela sua verdade, sustentado pela sua vontade. E tudo isso nós recebemos pela fé que Ele mesmo plantou em nossos corações. Nós somos convidados a orar, somos convidados a nos colocar diante do Senhor, somos convidados a subir a torre de vigia, somos convidados a esperar e a agir com fé, como aqueles que foram justificados pelo Senhor. Deus protegeu a nação de Judá. Deus protegeu a humanidade no século XIV, na peste negra. 3/4 da humanidade permaneceram vivos naquela pandemia. Deus preservou a humanidade nos anos de 1918 a 1920, na gripe espanhola. Também lá 1/4 da população foi acometida pela doença. Dizem que 50 milhões de pessoas, não é esse o número. 50 milhões de pessoas foram acometidas pela doença, mas não havia os mesmos recursos que a gente tem para medição, então há a possibilidade de ter sido ainda maior. Mas a nação foi preservada. Nós aqui no Brasil, na época da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, nós também fomos acometidos pela gripe espanhola. Deus tem preservado a nação das suas guerras, dos conflitos, dos tsunamis, dos terremotos. Ele vai nos preservar. Assim nós podemos, ao ler a história, ao ler o agir de Deus na história, nós podemos dizer que Deus vai nos preservar. Essa crise vai passar. Nós podemos colocar diante do Senhor a nossa esperança e orar ao Senhor com fé. Orar aquele que está sentado no trono do universo. Mas nós talvez ainda tenhamos que passar por dificuldades. E ao passar por dificuldades, devemos passá-la na presença do Senhor. Então, não deixe de estar na presença do Senhor. Não deixe de orar com a sua família todos os dias. Não deixe de começar o seu dia em oração. Antes de ligar a televisão, antes de qualquer notícia, ouça as notícias do céu. Ouça as notícias que Deus tem para plantar no seu coração, para você passar melhor o dia. Ao ir dormir, coloque diante de Deus a sua vida. Não haja como soberbo. Não haja como um povo que, porventura, pode também estar sendo disciplinado pelo Senhor. Nós, como humanidade, não o povo A, o povo B, o povo C, porque não há um justo, um só sequer. Todos nós somos culpados. O Senhor está tratando com a humanidade. Não é uma guerra de uma nação poderosa, mas um pequenino vírus, invisível aos olhos humanos, que tem colocado de joelhos nações, de joelhos poderosos. Nós precisamos do Senhor nesse momento. E nós podemos colocar-nos diante de Deus, não numa postura de
mas numa postura daquele que é justificado pelo sangue de Jesus, justificado pelo Senhor, aquele que é declarado justo em Cristo Jesus e acolhido na família de Deus, na igreja de Deus, que tem o papel e a grande responsabilidade de ser atalaias diante do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo, quero te convidar a receber diante de Deus esses desafios. Se para você isso não faz sentido, tudo bem, guarde isso, o Senhor vai te esclarecer, você vai poder ter um tempo ainda de esclarecimento do Senhor, pode nos ligar, pode nos chamar no WhatsApp, nas redes sociais, a gente conversa um pouco mais. Mas se você é servo do Senhor Jesus, e você entende que Deus está te chamando para um avivamento, que Deus está te chamando para que você seja o responsável por levar aquilo que Deus quer falar para as pessoas, não deixe de fazer isso. Coloque-se diante do Senhor. Assuma esse papel de atalaia. Vigie. Coloque-se diante de Deus e aguarde aquilo que o Senhor há de revelar à sua igreja nesses dias. Eu quero te convidar a orar comigo, colocar a sua vida diante do Senhor. Santo Deus e Pai, bendito é o teu nome, exaltada é a tua presença, glorificada é a tua soberania entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos aproximado de Ti, o Senhor tem nos ensinado a orar. Então eu te peço, Deus, nos dê essa postura, nos dê essa atitude no coração, de podermos guardar um tempo para estar na Tua presença. Deus, mais eu te peço, faz-nos entrar na Tua presença cada vez que orarmos, que não seja uma oração mecânica, que não seja uma oração para a gente simplesmente pedir por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelos meus parentes que estão perto, pelos parentes que estão longe. Não, Senhor. Que seja um tempo de contemplação da Tua presença, que seja um tempo de ficarmos estagnados diante do Senhor, dizendo: ó Deus Santo, ó Deus de eternidade, um Deus que não contempla o mal, que não pode ver o mal. Dá-nos, ó Deus, essa postura de habitarmos a Tua presença nesse momento, ó Pai, para que quando sairmos disso, nós lembrarmos como salmista e dizermos: foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os Teus decretos. Ou então ouvir o Senhor dizer: lembro da Tua afeição quando jovem, do jeito que você me buscava naquela quarentena, do jeito que você me buscava no deserto, do jeito que você orava com força. Deus, nós não sabemos o que virá, mas eu te peço, Deus, que passemos por isso grudados ao Senhor, na Tua presença, debaixo das Tuas asas, onde encontramos abrigo, junto dessa fortaleza, desse lugar seguro, onde nós podemos ver o inimigo, mas o inimigo não pode nos ver. Deus, dá-nos essa visão, a visão do alto, a visão do trono. Leva-nos à Tua presença, para estarmos, ó Deus, prontos para enxergar qual é a Tua vontade. E Deus nos dê, ó Pai, essa grande responsabilidade de sermos atalaias, de sermos, ó Deus, aqueles guardas, aqueles sentinelas que estão prontos em oração, cuidando dos nossos colegas de trabalho, cuidando do mundo, podendo dizer para ele: está tudo bem, eu estou orando ao Senhor, e o Senhor está me mostrando que Ele está cuidando de nós. Ah, Deus, nos dê essa condição, que os nossos colegas, que os nossos amigos vejam em nós esses guardas, esses sentinelas, essas pessoas que conhecem o Senhor, que sabem quando o Senhor está falando, que sabem o que o Senhor quer de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, faz assim,
dirige as nossas vidas na Tua presença, trabalha o nosso coração nesse momento, não nos deixa, Deus, nos jactarmos, nos orgulharmos e sermos soberbos diante desse tempo e dizer, isso não é nada. Não, Senhor, mas também não nos deixe ser medrosos, dizendo, o que vai acontecer comigo? Não, Senhor, não nos deixe assumir essa postura do soberbo, de uma alma que não é reta. Dá-nos a perfeita e a equilibrada condição de olhar essa situação, ó Pai. Não nos deixe pender nem para um lado nem para outro. Não nos deixe ser como um soberbo cuja alma não é reta nele. Dá-nos retidão nesse momento. E aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé naquele que é o nosso Redentor, naquele que enfrentou a chaga e a doença maior, que foi o abandono do Senhor, para que nós tivéssemos a Tua presença agora. Dá-nos essa fé salvadora em Cristo Jesus, a fé pela qual o Senhor nos dá o grande presente de nos declarar justos diante do Senhor, e por isso nós vivemos pela fé. Bendizemos e glorificamos o Teu nome, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.